Se x igual a 6 é uma das raízes dessa equação aqui, encontre as outras raízes e escreva a equação na forma fatorada. Vamos lá então, amiguinho? O que a gente tem que fazer mesmo? O Brioco-Fini, não é verdade? Vamos fazer a tabelinha do Brioco-Fini então, aqui, bem bonitinha para você. Tá? Vamos lá. Quem é que vai aqui nesse cantinho aqui, ó? A raiz, que é o 6. Tá aqui, ó. X igual a 6 é a raiz. Quem é que vai ali em cima? Os coeficientes. Quem é que está na frente do x ao cubo multiplicando ele? É 1. 1x ao cubo. Menos 6x ao quadrado. Então, menos 6 é o segundo. 9x. 9 é o terceiro. Menos 54 aqui, ó. Certo? Antes do último aqui, divide, né? Faz a divisóriazinha aqui, amiguinho. Ó, o primeiro valor você baixa ele, não é assim? Baixa 1. Olha lá, ó. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6 dá 0. 0 vezes 6 é 0, né? 0 mais 9 é 9. 9 vezes 6 é 54. 54 menos 54 é 0. Tem que dar 0 no final? Tem. Deu 0 no final? Deu. Então tá ok. Posso ir adiante. Tem que dar 0 ali. Se deu 0 ali, eu tô tranquilo, né? Tô fazendo certo. Bom, o que eu encontrei aqui agora? 1, 0 e 9. São os coeficientes da equação de segundo grau que eu encontrei. Afinal de contas, essa é de terceiro grau, né? Sempre que eu faço o Brioco-Fini, eu encontro 1 grau a menos. Então ela vai virar de segundo grau. Como é que ficou a minha equação encontrada? 1x ao quadrado mais 0x mais 9 igual a 0. Ah, 0x não precisa colocar. Claro que não. O que a gente encontrou então? X ao quadrado mais 9 igual a 0. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar as outras duas raízes, né? E não é muito difícil de fazer. Essa é uma equação incompleta, é só passar o 9 para o outro lado. X ao quadrado é igual a menos 9, e agora nós estamos com um problema. O x deu a raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de número negativo não é número real, é número imaginário. Lembra, amiguinho? Quanto é que é a raiz quadrada de menos 9? Pois é, a raiz quadrada de menos 9 é mais ou menos 3i. Né? Ó, por que, professor? Ó, x é igual mais ou menos, né? Raiz de menos 9 nós podemos escrever assim, ó. Raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Não é isso? Raiz de menos 1 é i, então o x ficou sendo mais ou menos 3i. Não pode esquecer do mais ou menos, tá? Porque na equação a gente sempre coloca o mais ou menos. A raiz quadrada de menos 9, se aparecer em qualquer outro lugar, é só 3i. Mas aqui na equaçãozinha de segundo grau, mais ou menos 3i. Como é que fica o meu conjunto solução? Meu conjunto solução possui os elementos 6, que é o que ele me forneceu, 3i e menos 3i. São três raízes. Quantas são reais? Uma, que é o 6. Quantas são imaginárias? Duas. O mais 3i e o menos 3i. E além disso, seguindo a lei que a gente estabeleceu para você, as raízes imaginárias é um número par, né? São em número par, duas, e uma é o conjugado da outra. Mais 3i e menos 3i. Como é que fica a equação na forma fatorada? A forma fatorada eu tenho que trocar o sinal. Ó, se a raiz é 6, como é que eu coloco aqui? X menos 6. E agora, se é mais 3i, eu coloco x menos 3i. Se é menos 3i, eu coloco x mais 3i. Igual a 0, certo? Ó, aqui na frente vai quem? Vai o a. Quem é esse a? O a é o carinha que multiplica o x ao cubo, que é o maior expoente do x, né? É 1x ao cubo, então esse a é 1. Então é 1 vezes x menos 6, vezes x menos 3i, vezes x mais 3i. Essa é a minha forma fatorada dessa equaçãozinha aqui. Se você quiser desenvolver, vai dar exatamente o que está ali em cima. Importante, amiguinho, importante que eu falo agora. Ó, mais uma informação legal para você. Esse carinha aqui, né? Essa equação aqui, ó. Ela é divisível por x menos 6? Será que ela é divisível por x menos 6? Ela é divisível por x menos 6. Por que, professor? Porque ela tem o x menos 6 na sua estrutura, da forma fatorada. Ela possui o x menos 6 aqui, ó. Será que esse carinha aqui, né? Será que essa equação aqui seria divisível por x menos 5? Não, ela não seria divisível por x menos 5. Por que, professor?
porque ela não tem o x menos 5 na sua estrutura, né? Não daria para dividir, não daria uma divisão exata, certo, amiguinho? Então essa é outra informação importante para você. Dizer que o 6 é uma raiz, né? É uma raiz da equação. Por quê? Por que ele é uma raiz da equação? Porque a equação na sua estrutura possui quem? Possui o x menos 6. Isso a gente entendeu. Então olha só, hein? Dizer que o 6 é uma raiz é também dizer que a equação é divisível pelo x menos 6. Porque ela tem o x menos 6 na sua estrutura. Quando uma questão falar 5 é uma raiz do polinômio. 5 é uma raiz do polinômio. Se 5 é uma raiz, quer dizer que dentro da estrutura dele, na forma fatorada, ele possui um x menos 5, certo? 5 é uma raiz, então ele vai ter um x menos 5. E eu posso afirmar que esse polinômio é divisível por x menos 5. Entendeu, amiguinho? Determine a multiplicidade da raiz 2 na equação abaixo. Encontre seu conjunto solução e escreva a equação na forma fatorada. Ó, amiguinho, multiplicidade da raiz 2 é dizer se o 2 é uma raiz simples. Se é raiz uma vez só, ela é simples, né? Se ela é raiz dupla, se ela é raiz tripla, quádrupla e assim por diante. É dizer quantas vezes o 2 é raiz da equação. O caminho para fazer isso é o Brioufini também. Você tem que fazer o Brioufini várias vezes. Enquanto for dando zero, o 2 vai sendo raiz. Ó, observa a ideia, né? Vamos fazer a primeira vez o Brioufini. Vamos lá. Então a gente coloca a tabelinha do cara aqui, né? Bonitinha. Quem é que vai no cantinho da tabela ali, amiguinho? O 2. Né? Que é a raiz. Né? Agora vamos os coeficientes da equação. 1x na quarta, né? Menos 4x ao cubo, certo? Menos 5x ao quadrado, então aqui vem o menos 5. 36x, 36. E por último, o menos 36, certo? Aí a gente faz a divisão aqui no final, né? Bonitinho aqui, ó. Certo? Repete o primeiro valor, né, amiguinho? Sempre assim. O primeiro a gente baixa ele igual, como ele está ali. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. Menos 18 mais 36 dá 18 positivo. 18 vezes 2 dá 36. 36 menos 36 deu 0. Ok, o 2 é uma raiz simples, por enquanto, né? Por enquanto eu já descobri que ele é raiz uma vez. Agora vamos fazer a segunda vez o Brioufini com esses coeficientes aqui, ó. Porque nós encontramos uma equação de terceiro grau agora, né, amiguinho? Você tem que entender. Ali era de quarto grau. Quando eu fiz o Brioufini, essa equação que está aqui virou de terceiro grau. Ela virou isso aqui, ó, se você quiser saber. 1x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 9x mais 18 igual a 0. Agora eu vou fazer o Brioufini novamente com o 2, para ver se ele é novamente raiz. Se ele for, ele passa a ser uma raiz dupla pra gente. Entendeu, amiguinho? Vamos ver então, vamos lá. Ó, a segunda vez que eu vou utilizar o Brioufini, vamos lá. Aí se der 0, aí vai ter que fazer a terceira vez, né? Não é assim? Então olha lá, ó. O 2, os coeficientes agora, amiguinho. O 1x ao cubo, né? Menos 2x ao quadrado, menos 9x e o 18. Aí você divide aqui no final, né? Faz a separaçãozinha bonitinha aqui, ó. E vamos lá, vamos adiante, né? Baixa o primeiro valor, que é o 1. 1 vezes 2, 2, menos 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Menos 9 dá menos 9. Olha só, menos 9 vezes 2 dá menos 18. Mais 18 dá quanto? 0. Por enquanto, o 2 é uma raiz dupla, né? Deu 0 de novo. E aí, professor, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer a terceira vez para ver se vai dar 0 de novo, né? Para ver se o 2 não é uma raiz tripla, né? Apesar de que também a equação encontrada agora, ó, é 1x ao quadrado mais 0x menos 9 igual a 0. Também dá para resolver essa equaçãozinha, porque ela é de segundo grau, e verificar as últimas duas raízes, né? Não haveria necessidade de fazer o Brioufini novo. Mas eu vou fazer mais uma vez aqui do ladinho, tá?
já estou vendo que não vai dar zero, né? Você também já deve estar percebendo. Mas vamos lá, né, amiguinho? Vamos lá. A terceira vez, então, que eu vou fazer o Breu Ruffini vai ser aqui nesse cantinho aqui em cima, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Quem é que vai no cantinho ali? O 2, né? Ó, e agora os coeficientes quais são? 1, 0 e menos 9. 1, 0 e menos 9. Tá bom? Faz a divisão ali antes do último valor. Aqui, amiguinho, ó. Baixa o primeiro valor, não é isso? Que é o 1 aqui, ó. Baixa o 1 aqui. Né, amiguinho? Tem que baixar. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 9 dá quanto? Dá menos 5. Não deu zero. O que significa isso? Se não deu zero, significa que o 2 é uma raiz dupla. Ele é raiz duas vezes. Se tivesse dado zero de novo, ele seria uma raiz tripla e daí teria que fazer a quarta vez ainda para ver se não daria zero de novo, né? Então, olha só. A primeira pergunta, determine a multiplicidade da raiz 2. Então, a resposta da primeira pergunta é 2 é uma raiz, o quê? Dupla, ou de multiplicidade 2. 2 é a raiz dupla da equação. Essa é a primeira resposta, tá? Agora, o que ele pede também? Encontre o seu conjunto solução. Então vamos resolver essa equaçãozinha de segundo grau aqui, ó, e achar as outras raízes. Vamos lá, amiguinho? Continuando aqui agora, tá? Olha só. É bem facinho porque é uma equação incompleta. É só jogar o menos 9 para o outro lado. Aí fica x² igual a 9. X fica sendo o quê? A raiz quadrada de 9, que é quanto, amiguinho? Cuidado, hein? Não vai botar só o 3, hein? Mais ou menos 3, né? Então agora fazemos o conjunto solução da equação. Conjunto solução possui que elementos? O 2. Ah, mas o 2 é raiz dupla. Então, no conjunto solução a gente viu isso na aula explicativa. Quando é uma raiz dupla, ela não precisa aparecer duas vezes aqui. Se quiser até pode, mas não é padrão, a gente não coloca. O 2, o menos 3 e o mais 3. Certo? Escreva a equação na forma fatorada. Como é que fica a forma fatorada da equação então, amiguinho? Vamos terminar? Forma fatorada fica sendo... Ó, 2 é uma raiz dupla, hein? Então como é que fica? X menos 2 vezes x menos 2. Ela é raiz duas vezes, então ela aparece duas vezes. A outra raiz é menos 3. Então como é que eu coloco? X mais 3, lembra, amiguinho? Tem que trocar o sinal, não pode esquecer. E a outra raiz é 3, como é que fica? X menos 3, igual a zero. A equação está escrita na sua forma fatorada. Aqui vai o Azinho, né? Quem é o A? O cara que está multiplicando o X na quarta. Então eu já vou colocar um direto aqui na frente, né? Ó, esse 1 aqui, ó. Certo? Então é 1 vezes X menos 2, vezes X menos 2, vezes X mais 3, vezes X menos 3, que é igual a zero. A pergunta para você, amiguinho. Quando eu fiz o Breu Ruffini a primeira vez usando 2, sabe o que é isso aqui que você está vendo aqui, ó? É a equação tirando esse carinha aqui, ó. Tá? Pode fazer a distributiva, multiplicar isso aqui, ó. Pode fazer, vai dar exatamente isso. Quando eu fiz o Breu Ruffini a segunda vez utilizando 2, né? Eu tirei esse segundo pedaço aqui, ó. Eu tirei esses dois pedaços aqui, ó. Aí sobrou só aquilo. X mais 3 vezes X menos 3. Certo? Outra pergunta. Essa equação aqui é divisível por x menos 5? Não, né? Não tem o x menos 5 aqui. Ela é divisível por x mais 3? Tem o x mais 3 na sua estrutura. Entendeu? Se x igual a 6 é uma das raízes do polinômio que está aqui, escreva p de x na forma fatorada e verifique se p de x é divisível por x menos 1. Vamos lá então, amiguinho. Para escrever na forma fatorada, eu tenho que encontrar o quê? As raízes, não é isso? Bom, qual é uma das raízes que ele está fornecendo? É o 6. Então colocamos o 6 aqui, os coeficientes ali em cima, quais são eles? 1, né? Menos 6, que é o carinha do x ao quadrado ali, menos 1 e mais 6, certo? Faz uma divisãozinha aqui no antes do último, né, amiguinho? Que, como a gente aprendeu, baixa o primeiro valor, 1, multiplica 1 vezes 6, 6, 6 menos 6 dá 0, 0 vezes 6 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 6 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0, ok? Né? O 6 é realmente uma raiz, deu 0 ali no final, tem que dar. Agora a equação encontrada. Qual é a equação encontrada? 1x ao quadrado
deixa eu pôr outra cor aqui, ó, 1x ao quadrado mais 0x menos 1 igual a 0. As outras raízes eu tiro daqui, né? Jogo menos 1 para lá. É uma equação incompleta. Ó, x ao quadrado é igual a 1. X é igual a raiz quadrada de 1. Cuidado, hein? Mais ou menos 1. P de x, na sua forma fatorada, P de x é um polinômio, tá, amiguinho? Não é uma equação, é um polinômio. Como é que ele fica na sua forma fatorada? P de x é igual a que multiplica. Qual é a primeira raiz? Pode ser o 6. Então, x menos 6. A outra raiz, mais 1. Então, como é que fica? X menos 1. E a terceira raiz, menos 1. Como é que fica aqui? X mais 1. Certo? Bom, quem é esse A? O A é o carinha que multiplica o x ao cubo ali. No caso é 1, tá vendo? Ó? Então, 1x ao cubo. Então, o polinômio P de x é 1, que não precisa colocar quando é 1, né? Vezes x menos 6, vezes x menos 1, vezes x mais 1. Pode desenvolver esse polinômio. Pode fazer. Vai dar exatamente o que está ali em cima. Pode fazer. Bom, ele aqui na forma fatorada. Agora me diga. Verifique se P de x é divisível por x menos 1. O que você acha, amiguinho? Diga para o professor. O P de x tem o x menos 1 na sua estrutura? Tem. Ó, então se eu quisesse, eu poderia tranquilamente, ó, dividir ele por x menos 1. Porque eu cortaria aqui e aqui, ó. E não teria problema nenhum. Então, se ele tem o x menos 1 na sua estrutura, ele é divisível por x menos 1. Então, a resposta para a pergunta, né? Ó, a resposta é divisível, com certeza, né? É divisível por x menos 1. Ah, só não teria outro jeito de fazer? Teria. Se você voltar lá no teorema do resto, na aulinha de polinômios, para a gente saber se um polinômio é divisível por um outro de primeiro grau, eu poderia usar o teorema do resto. O que eu acharia? A raiz do divisor faria x menos 1 igual a 0, x igual a 1, e substituiria no polinômio. Com certeza a conta daria 0, ele seria divisível. Então você pode assistir a aulinha de polinômios e voltar lá no teorema do resto. Daria para responder essa pergunta por aquele processo também. Só que as duas coisas são meio parecidas. Por quê? Porque substituir um aqui, né? E ver que a conta dá 0, significa o quê? Que o 1 é uma raiz. E para que 1 seja uma raiz, ele tem que ter o x menos 1 na sua estrutura. Porque se ele não tiver o x menos 1, o 1 não é raiz, certo? Ó, 1 menos 1 dá 0. Então se ele tem o x menos 1 na sua estrutura, ele é divisível por x menos 1. É tudo meio parecido o que eu estou falando aqui, tá? E o que eu falei na aula de polinômios dentro do teorema do resto. Certo, amiguinho?